Oi, pessoal. Tudo bem? Por que vocês estão aqui? Por que vocês estão gastando seu tempo aqui? Já sei. Querem ouvir um bom livro, né? Boa decisão, ótima decisão. Esse aqui é um excelente livro. Eu recomendo. Hoje nós vamos ler fazer o vídeo número 13. Estamos na página 49. Vídeo 13 vai se chamar Um Dia na Vida de Adão e Eva. O livro, para quem já esqueceu, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Excelente, excelente. Vocês não estão perdendo tempo, não. Estão ganhando, estão aprendendo, estão... A leitura de um livro pode ser feita fisicamente ou ouvindo, né? O ideal é você fazer as duas coisas juntas. Isso é maravilhoso. Eu faço assim, né? Como eu não tenho esse livro gravado por ninguém, depois que eu faço o vídeo, amanhã ou depois da manhã, eu fico me ouvindo e lendo o livro de novo. É magnífico, magnífico. Isso dá uma sensação excelente na gente, né? Além de ajudar a gente a resolver problemas, a perder a timidez, você fica mais maduro, você aprende coisas novas, você entende coisas que estão acontecendo aí hoje em dia, né? Que já foram provocadas lá atrás, né? Então, hoje é o vídeo número 13 do Sapiens, chamado Um Dia na Vida de Adão e Eva. Vamos ver o que ele fala, né? Que eles falam, né? Porque não é ele, é um autor só, Yuval Noah Harari. Vamos lá. Para entender, deixa eu ver aqui quanto que eu vou ler aqui por causa do tempo, né? Vamos ver aqui. Acho que não vai dar não, hein? Bom, vamos lá. Para entender nossa natureza, nossa história e nossa psicologia, devemos entrar na cabeça dos nossos ancestrais caçadores-coletores. Você sabe que o Homo sapiens lá de trás, né, há muitos milhares de anos atrás, né, a gente era caçadores-coletores, né? A gente saía para caçar e às vezes coletava algum alimento, né, um tubérculo, uma fruta, né? Então, os nossos ancestrais eram caçadores-coletores. Durante praticamente toda a história de nossa espécie, os sapiens viveram como caçadores e coletores. Os últimos 200 anos, durante os quais um número cada vez maior de sapiens ganha o pão de cada dia como trabalhadores urbanos é na cidade, né? E funcionários administrativos, e os 10.000 anos precedentes, durante os quais a maioria dos sapiens viviam como agricultores e pastores, são um piscar de olhos em comparação com as dezenas de milhares de anos durante os quais nossos ancestrais foram caçadores e coletores. O campo próspero da psicologia evolutiva afirma que muitas de nossas características psicológicas e sociais do presente foram moldadas durante essa longa era pré-agrícola. Ainda hoje, afirmam especialistas da área, nosso cérebro e nossa mente são adaptados para uma vida de caça e coleta. Trouxemos de lá, né? Nossos hábitos alimentares, nossos conflitos e nossa sexualidade são todos consequência do modo como nossa mente de caçadores-coletores interage com o ambiente pós-industrial de nossos dias, com megacidades, aviões, telefones e computadores e celulares. Esse ambiente nos dá mais recursos materiais
e vida mais longa do que a desfrutada por qualquer geração anterior, mas também nos faz sentir alienados, deprimidos e pressionados. Para entender por que, apontam os psicólogos evolutivos, precisamos nos aprofundar no mundo de caçadores-coletores que nos moldou, o mundo que subconscientemente ainda habitamos. Por que, por exemplo, as pessoas se regalam com alimentos altamente calóricos que tão pouco fazem bem aos seus corpos? As sociedades afluentes de hoje estão tomadas por uma praga de obesidade. Esse é um dos motivos que eu estou lendo esse livro, sabe? Apesar de não ser um livro de dieta, né? O de dieta é aquele outro que eu leio lá, A Carne Nossa de Cada Dia, né? Mas é uma consequência, uma coisa puxa a outra, né? As sociedades afluentes de hoje estão tomadas por uma praga de obesidade que está rapidamente se alastrando para países em desenvolvimento. É intrigante tentar entender por que nos empanturramos com os alimentos mais doces e mais gordurosos que conseguimos encontrar, até considerarmos os hábitos alimentares dos nossos ancestrais caçadores-coletores. Nas savanas e florestas que eles habitavam, alimentos doces e calóricos eram extremamente raros e a comida em geral era escassa. Eu, por exemplo, já estou acostumando a comer uma vez por dia só. Eu faço 20 horas de jejum e durante 4 horas eu como, eu almoço, por exemplo. Né? Eu demoro para almoçar, 1 hora e meia almoçando. Não é a quantidade de coisa, é que eu como devagar, né? Eu estou aprendendo a comer devagar. Então eu fico quase 22 horas sem comer e 2 horas para comer. E está me fazendo um bem danado. Não estou indicando para ninguém isso, hein? Isso aí você tem que ter cuidado. Um médico precisa indicar e acompanhar, porque senão pode dar zebra. Você tem que fazer exames de sangue e tal. Não é assim não, hein? Um caçador-coletor típico de 30 mil anos atrás só tinha acesso a um tipo de comida doce: frutas maduras. Se uma mulher da Idade da Pedra se deparasse com uma árvore repleta de figos, a coisa mais razoável a fazer era ingerir o máximo que pudesse imediatamente, antes que um bando de babuínos comesse tudo. Hoje podemos morar em apartamentos com geladeiras abarrotadas, mas nosso DNA ainda pensa que estamos em uma savana. É isso o que nos mostra a comer um pote inteiro, é isso o que nos motiva. Desculpa, vou repetir. É o fato do DNA nos lembrar que estamos numa savana, né? É isso o que nos motiva a comer um pote inteiro de sorvete. Encontramos um no freezer e fazê-lo descer com uma Coca-Cola grande. Toma e fica engordando, e diabetes, e coração, e etc. Em teoria do gene guloso, é ampla essa teoria, nossa, estou lendo mal, né? Essa teoria do gene guloso é amplamente aceita. Outras teorias são muito mais controversas. Por exemplo, alguns psicólogos evolutivos afirmam que bandos antigos de caçadores-coletores não eram compostos de famílias nucleares centradas em casais monogâmicos. Em vez disso, eles viviam em comunidades onde não haviam propriedade privada, relações monogâmicas ou mesmo paternidade. Em um bando como esse, uma mulher podia ter relações sexuais e formar laços íntimos com vários homens e mulheres ao mesmo tempo. E todos os adultos do bando cooperavam para cuidar das crianças.
os homens mostravam igual preocupação por todas as crianças, uma vez que nenhum sabia ao certo quais eram definitivamente filhos seus. Tal estrutura social não é uma utopia aquariana. É bem documentada entre animais, notadamente entre nossos parentes mais próximos, os chimpanzés e os bonobos. Há inclusive uma série de culturas humanas nos dias de hoje em que se pratica a paternidade coletiva, como, por exemplo, entre os índios barés. De acordo com as crenças de tais sociedades, uma criança não nasce do esperma de um único homem, mas de acumulação de esperma no útero de uma mulher. Uma boa mãe trata de ter relações sexuais com vários homens diferentes, sobretudo enquanto está grávida, para que seu filho receba as qualidades e os cuidados paternos, não só do melhor caçador, como também do melhor contador de histórias, do guerreiro mais forte e do amante mais atencioso. Se isso parece estúpido, tenha em mente que antes do desenvolvimento dos estudos embriológicos modernos, as pessoas não tinham provas concretas de que os bebês invariavelmente são concebidos por um único pai, e não por vários. Não tinha teste, né? Não havia evolução ainda nesse sentido, né? Os defensores dessa teoria da comunidade antiga afirmam que as infidelidades frequentes que caracterizavam os casamentos modernos e o índice elevado de divórcios, sem falar da profusão de complexos psicológicos que acometem crianças e adultos, todos resultam de forçar os humanos a viver em famílias nucleares e relações monogâmicas, que são incompatíveis com o nosso programa biológico. Muitos acadêmicos rejeitam veementemente essa teoria, insistindo que a monogamia e a formação de famílias são comportamentos essencialmente humanos. Não é não? Esses pesquisadores afirmam que, embora as antigas sociedades caçadoras-coletoras tendessem a ser mais comunais e igualitárias do que as sociedades modernas, eram, no entanto, constituídas de células separadas, cada uma delas contando um casal ciumento e os filhos que eles tinham em comum. É por isso que hoje as relações monogâmicas e as famílias nucleares são a norma na grande maioria das culturas, que homens e mulheres tendem a ser muito possessivos com relação a seus parceiros e filhos, e até mesmo em estados modernos como a Coreia do Norte e a Síria, a autoridade política passa de pai para filho. A fim de resolver essa controvérsia e entender nossa sexualidade, nossa sociedade e nossa política, precisamos saber algumas coisas sobre as condições de vida de nossos ancestrais, a fim de examinar como viviam os sapiens entre a revolução cognitiva de 70 mil anos atrás e o começo da revolução agrícola, há cerca de 12 mil anos atrás, né? Infelizmente, há poucas certezas a respeito da vida de nossos ancestrais caçadores-coletores. O debate entre os defensores da comunidade antiga e os da monogamia eterna se baseia em indícios escassos. Obviamente, não temos registros escritos da época dos caçadores-coletores, e as evidências arqueológicas consistem basicamente em ossos fossilizados e ferramentas de pedra.
Artefatos feitos de materiais mais perecíveis, como madeira, bambu ou couro, só sobrevivem em condições especiais. A impressão comum de que os humanos pré-agrícolas viveram em uma idade de pedra é um conceito equivocado baseado nessa tendência arqueológica. Seria mais adequado chamar a idade da pedra de idade da madeira, pois a maioria das ferramentas usadas pelos antigos caçadores-coletores era feita de madeira. Toda a reconstrução da vida dos antigos caçadores-coletores, com base nos artefatos remanescentes, é extremamente problemática. Uma das diferenças mais gritantes entre eles e seus descendentes agrícolas e industriais é que, para começar, os caçadores-coletores tinham pouquíssimos artefatos e esses exerciam um papel comparativamente modesto em suas vidas. Ao longo de sua vida, um típico membro de uma sociedade moderna afluente possui vários milhões de artefatos, de carros e casas a fraldas descartáveis e caixas de leite. Dificilmente há uma atividade, uma crença ou mesmo uma emoção que não seja mediada por objetos concebidos por nós mesmos. Nossos hábitos alimentares são mediados por uma coleção impressionante de tais itens, de colheres e copos a laboratórios de engenharia genética e navios transoceânicos gigantes. Para brincar, usamos uma série de brinquedos, de cartas de plástico a estádios com 100 mil lugares. Nossas relações românticas e sexuais são equipadas por anéis, camas, roupas bonitas, lingeries sensuais, camisinhas, restaurantes da moda, motéis baratos, sala de espera de aeroporto, salões de festas e empresas de catering. As religiões trazem o sagrado à nossa vida com igrejas góticas, mesquitas muçulmanas, ashrams hindus, rolos de Torá, rodas de oração tibetanas, batinas eclesiásticas, velas, incensos, árvores de Natal, lápides e ícones. Os caçadores-coletores lá não tinham nada disso. Mal percebemos o quanto nossos objetos são onipresentes até precisarmos nos mudar para uma casa nova. Aí dá um trabalhão, né? Os caçadores-coletores se mudavam todo mês, toda semana e às vezes todo dia, carregando nas costas o que quer que possuíssem. Não havia empresas de mudanças, carroças e nem mesmo animais de cargas para dividir o fardo. Consequentemente, eles tinham de se virar apenas com as posses essenciais. É razoável presumir, portanto, que a maior parte de sua vida mental, religiosa e emotiva fosse conduzida sem a ajuda de artefatos. Um arqueólogo trabalhando daqui a 100 mil anos seria capaz de recompor um cenário razoável da crença e da prática muçulmana com base nos vários objetos encontrados em escavações nas ruínas de uma mesquita. Mas hoje estamos praticamente perdidos tentando compreender as crenças e os rituais dos antigos caçadores-coletores. É, em grande medida, o mesmo dilema que um futuro historiador enfrentaria se tivesse de retratar o mundo social dos adolescentes do século XXI unicamente com base no que sobrevivesse das cartas trocadas entre eles, já que não restariam registros de conversas telefônicas, e-mails, blogs e mensagens de textos. O WhatsApp, então, nem se fala. A dependência dos artefatos, portanto, resulta em um relato tendencioso da vida dos antigos caçadores-coletores.
Uma maneira de remediar isso é observar as sociedades caçadores-coletoras modernas. Essas podem ser estudadas diretamente por meio de observação antropológica. Mas há boas razões para ser cauteloso ao fazer inferências a partir de sociedades caçadoras-coletoras modernas sobre as antigas. Em primeiro lugar, todas as sociedades caçadoras-coletoras que sobreviveram até nossos dias foram influenciadas por sociedades agrícolas e industriais adjacentes. Portanto, é arriscado presumir que o que é verdade sobre elas também foi verdade há dezenas de milhares de anos. Em segundo lugar, as sociedades caçadoras-coletoras modernas sobreviveram principalmente em áreas com condições climáticas difíceis e terreno inóspito, inadequado para a agricultura. As sociedades que se adaptaram às condições extremas de lugares como o deserto de Kalahari, no sul da África, podem muito bem fornecer um modelo um tanto enganoso para entender sociedades antigas nas áreas férteis como o Vale do Rio Yangtze. Em particular, a densidade populacional em uma área como o deserto de Kalahari é muito mais baixa do que foi na região do antigo Yangtze. E isso tem implicações profundas para questões essenciais sobre o tamanho e a estrutura dos bandos humanos e a relação entre eles. Em terceiro lugar, a característica mais notável das sociedades caçadoras-coletoras é o quanto elas são diferentes umas das outras. Diferem não só de uma parte do mundo a outra, como inclusive na mesma região. Um bom exemplo é a enorme variedade que os primeiros colonizadores europeus encontraram entre os povos aborígenes da Austrália. Logo antes da conquista britânica, entre 300 mil e 700 mil caçadores-coletores viviam no continente, distribuído em 200 a 600 tribos, cada uma dividida em vários bandos. Cada tribo tinha seu próprio idioma, religião, normas e costumes. Perto do que hoje é Adelaide, uma cidade no sul da Austrália, viviam vários clãs patrilineares que se baseavam na descendência por parte de pai. Esses clãs se uniam em tribos por razões estritamente territoriais. Por sua vez, algumas tribos no norte da Austrália davam mais importância à ancestralidade materna de uma pessoa. E sua identidade tribal não se baseava em território, e sim em seu totem. Quer dizer, numa mesma região, no mesmo país, a Austrália, existiam os bandos que tinham uma ancestralidade que respeitava os pais e a outra já respeitava o lado materno. Né? Para você ver como é complicada a coisa. Né? É razoável pensar que a variedade étnica e cultural entre os antigos caçadores-coletores fosse igualmente impressionante e que os 5 a 8 milhões de caçadores-coletores que povoaram o mundo à véspera da Revolução Agrícola se dividisse em milhares de tribos com milhares de idiomas e culturas diferentes. Esse, afinal, foi um dos principais legados da Revolução Cognitiva. Graças ao surgimento da ficção, até mesmo pessoas com a mesma composição genética e vivendo em condições ecológicas similares foram capazes de criar realidades imaginadas muito diferentes, que se manifestavam em diferentes normas e valores.
Por exemplo, temos todas as razões para acreditar que um bando de caçadores-coletores que viveram há 20 mil anos na região da atual Lisboa teriam falado uma língua diferente daquele que viveu hoje, se situa a cidade do Porto. Um bando pode ter sido beligerante e o outro pacífico. Talvez o bando de Lisboa fosse comunal e o do Porto se baseasse em famílias nucleares. O povo de Lisboa talvez passasse horas esculpindo estátuas de madeiras de seus espíritos guardiães, ao passo que seus contemporâneos do Porto mostravam sua devoção por meio da dança. Os primeiros talvez acreditassem em reencarnação, enquanto os últimos consideravam isso um absurdo. Em uma sociedade, relações homossexuais podem ter sido aceitas, ao passo que na outra era um tabu. Em outras palavras, embora as observações antropológicas dos caçadores-coletores modernos possam nos ajudar a entender algumas das possibilidades disponíveis para os caçadores-coletores antigos, o horizonte de possibilidades daquela época era muito mais amplo e, em sua maior parte, é desconhecido por nós. Os debates acalorados sobre o estilo da vida natural do Homo sapiens perdem de vista a questão principal. Desde a revolução cognitiva não existe um único estilo de vida natural para os sapiens. Há apenas escolhas culturais dentro de um conjunto assombroso de possibilidades. Bom, vou ter que parar porque não vai caber mais. O próximo vídeo vai ser o vídeo 14, que vai começar no item A Sociedade Afluente Original. A Sociedade Afluente Original, que pertence ao capítulo Um Dia da Vida de Adão e Eva ainda, tá? Vou colocar todo... Esse que eu estou fazendo agora é o 13º vídeo do Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Eu lancei um blog hoje, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, porque vocês clicando nesse único link, vocês vão abrir o blog e vai ter todos os links de todos os vídeos que nós fizemos até agora. Quer dizer, esse aqui, o 3, vai ter 12 links para quem perdeu, quem não esqueceu, ou quem quiser começar agora, vai lá no primeiro e começa do primeiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, e vai lendo o livro todo, escutando, né? E eu aconselho, compra o livro e escuta e lê ao mesmo tempo. Vocês vão amar. Grande abraço para vocês, ótimo feriadão e leiam que é a melhor coisa do mundo. Um grande abraço.